E aí, pessoal, começando a semana, projetando a vida do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Desfalques, dificuldades, mas uma sequência fantástica. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. 7 pontos separam o Grêmio da liderança do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos. 7 pontos com um jogo a menos. Ou seja, os 4 próximos jogos do Grêmio, quando pega o Palmeiras na próxima sexta, depois o Atlético Mineiro, o Internacional e o Flamengo, definem a vida do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Se fizer grandes resultados, vai com certeza brigar pelo título brasileiro, algo que não acontece desde 96, o time de Filipão, o time de Carlos Miguel, ainda Darley, enfim, aquela máquina que todos são encantados e todos lembram de uma característica daquele time, a humildade, a forma como se dedicava às partidas e que fez história com a camisa do Grêmio, um grande time. Agora, nós temos nestes 4 jogos a chance de reconquistar o título nacional. Por que eu falo nos 4 jogos? Pelos confrontos diretos. O Palmeiras exatamente está um ponto atrás do Grêmio, mas também briga. O Palmeiras que tem a cabeça também na Libertadores. Mas nós temos depois o Atlético Mineiro, que pensa só no brasileiro, o Internacional, que pensa só no brasileiro, e também o Flamengo, que pensa só no Campeonato Brasileiro. E para isso, alguns problemas. O Grêmio perdeu o Lucas Silva, suspenso, não joga sexta-feira. Não joga Lucas Silva. E Renato, na coletiva, deixou claro que os problemas com Vanderlei, Kahneman, Jean-Pierre e Diego Souza não foram de preservação. Ou seja, e é óbvio que aqui pode ter também uma linha de ironia, eles são problema para o jogo da sexta-feira. Porque se eles não estavam ali em condição, e se o Renato diz que não era tão somente preservação, com certeza eles vão ter dificuldade para estar no jogo sexta. Anotem aí, eu faço sim um ponto entre aspas, pode ser ironia e pode não ser. A história vai nos contar. A história vai nos mostrar se o Renato popou e eles estarão os 4 em campo, ou se eles estão de fato com algumas dificuldades e alguns deles não estarão lá no enfrentamento contra o Palmeiras, enfrentamento esse que depois se repete lá na metade de fevereiro, aí pela final da Copa do Brasil, uma grande decisão contra o Palmeiras, que já decidiu tanto contra a gente, inclusive lá contra aquele time de 96, o Palmeiras, que era uma seleção, o Palmeiras de Luxemburgo. Mas agora não tem Luxemburgo, não tem Filipão, tem o Grêmio contra o Palmeiras no início desses 4 jogos que vão definir, sim, a nossa relação com o Campeonato Brasileiro. Se eu acredito, sempre acredito. Eu tenho uma relação assim, eu sofro lá depois do jogo, depois vem e volta o otimismo e eu acredito sim. Mas eu acredito dessa forma que o Grêmio se dedique a esses jogos de uma maneira diferente do que se dedicou, por exemplo, ao jogo contra o Fortaleza. Um Grêmio mais concentrado, como foi contra o São Paulo, um Grêmio mais estratégico, entendendo as valências do adversário, que joga na terça-feira para garantir vaga na final da Libertadores, mas que na sexta deve ter um time forte também para um jogo contra o Grêmio. O Palmeiras que está utilizando meninos também e é um time muito forte. Depois vem o Atlético com outra relação, o Internacional nem se fala, e mais tarde o Flamengo, que a gente não sabe. O fato é que o líder do campeonato, que é o São Paulo, parece ter entrado num redemoinho, e a gente alertou sobre isso ainda quando o São Paulo havia perdido para o Grêmio a final da Copa do Brasil, a semifinal da Copa do Brasil. Por quê? Porque em determinado momento a gente sabe como funciona. A confiança baixa, os jogadores sentem e o time começa a fracassar. São Paulo depois disso perdeu 2 jogos, sendo que um para o Bragantino. Então essa relação a gente tem que entender. E mais do que isso, quando vai para o confronto direto, tem que matar. E o Grêmio tem no Palmeiras a primeira chance. Depois do Palmeiras, o Grêmio começa a ter um jogo atrás do outro. Como é que a gente pode, iniciando a semana projetando o time, segundo, pegando a coletiva do Renato e também as questões envolvendo a suspensão? O Grêmio tem Paulo Vitor, tem Vitor Ferraz, Jeromel começou o treinamento, pode ser uma chance, tem possibilidade de Tonhão sempre ali, o Diogo Barbosa que não jogou lá em Fortaleza, ficou no banco, imagino que deva jogar, ele que é titular da posição, não se sabe por que não jogou, mas é uma estratégia do Renato, como ele diz. Aí o meio-campo o Grêmio pode ter a volta do Maicon, mas tem Darlan e tem Matheus Henrique. No meio-campo segue com Pinares,
na direita tem Alisson, na esquerda tem Pepe e na frente tem o Churin ou o Diego Souza, aí dependendo do retorno ou não dos 4 jogadores que não puderam jogar porque estavam lesionados ou por algum outro motivo que o Renato não quis revelar. E em cima dessa situação a gente pode dizer com certeza que um time forte do Grêmio, concentrado, entendendo as valências do adversário, pode ir em qualquer lugar no Brasil e ganhar de qualquer time. E em cima disso eu acredito sim que uma vitória contra o Palmeiras coloca de fato o Grêmio na briga e aí nós voltamos para a Arena, depois vamos ao Beira-Rio, depois voltamos para a Arena para sacramentar a luta pelo título. Essa é a minha expectativa, essa é a minha vontade e tenho certeza que essa é a vontade de todos os gremistas. Vamos ficar muito atentos, trabalhando muito nessa semana, focados e muito otimistas. Vamos, depois do jogo, podemos discutir e bater boca. Antes do jogo, vamos ver e vamos pensar o Grêmio, um Grêmio que possa vencer lá em São Paulo o Palmeiras e carimbar a luta pelo título brasileiro. Começando a semana, César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.